Muito bom dia e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou o Tiago, estou com o Hugo e com o Pedro. Hello. Alô. E neste primeiro episódio do nosso podcast nós vamos falar sobre podcasts em si. E a primeira coisa que eu queria perguntar-vos é: porquê? É uma pergunta muito interessante, porque lá está. A manner de criar um podcast é muito forte em nós. E acho que esse é o principal motivo, né? Tanto que não há nome, não há nada. Temos o Pedro com o mic estourado dele e é isso. Não, é só mesmo, pelo menos para mim, era porque nós tínhamos uma cena que era Rant Nights, né? Que era Sim. só falar sobre cenas que a gente curte. E mesmo durante essas Rant Nights e fora, tínhamos conversas muito pertinentes para nós. E gravar é uma ideia engraçada mesmo para a gente voltar a ouvir e tal. Sim. Não vais fazer recordações? Yeah. E para quando o Pedro está errado, eu poder vir aqui e apontar. Quero ter um contador. Sim, olha, era uma boa ideia. Isto é uma boa coisa para a gente tomar nota. Mas enfim, a primeira coisa que eu acho que devíamos fazer, primeiro que tudo, antes, é um nome para esta coisa. Sim. Eu acho que tem alguma importância, não é? Sim, nós já tivemos a falar sobre isto antes sequer de gravar, que nós queríamos vir com ideias uns para os outros durante o próprio episódio. Sim, algumas pessoas trouxeram ideias, outras não. Não quer dizer nomes. Sinto-me indiretamente chamado. Não, eu estou a mandar call-out a mim próprio. Não me preocupe. Também. Pois, Só o Tiago foi comigo. lá está. Bora. Querem que eu diga então as minhas ideias? Bora. Ou querem tentar vir com uma assim no calor do momento? Força gênio. Eu só Ok, recuso as vossas ideias. Não. Eu só tenho uma coisa. Que é... eu estou a ouvir muito Midnight Gospel. E... lá está. Ver a animação da Netflix e ouvir os podcasts. E tendo em conta que nós estamos a gravar literalmente à meia-noite. Acho que se nota pelo áudio. Sim. Gostava de uma coisa desse género. O nome, Ok. a vibe. Mas não tenho ideia concreta, portanto vale o que vale. Ok. Eu tive 3 ideias. Mais 3 quilos. É bom. E quase todas, não, todas são piadas internas. Boa. Complicado. Não, começa bem. A primeira é buraco na parede. Ok. E isto acho que podemos dizer que é porque o nosso servidor do Discord tem esse exato. mesmo nome. Não, diz os nomes e depois a gente vai em detalhe. Ok. E este só tu, Hugo, é que deves saber. O Pedro não deve ter conhecimento. E é muito específico. Lembras-te do pico ao cubo? Pico ao cubo. Não é nada estranho, mas não me lembro da origem. Isso foi numa aula qualquer, não foi? Na faculdade? Foi quando nós já estávamos a escrever. O Luís quis entrar e disse que era para fazer uma espécie de um grupinho. Ou seja, ele tomava conta das histórias do que nós fazíamos e nós Pois escrevíamos. foi, é verdade. Sim. Pois foi, já me lembro. Sim. Pois a ideia minha é alienígena. Pô, está em Nárnia. Exato. Como terceira, e esta é a melhor piada interna, que eu tenho a certeza que se vai ouvir muitas vezes, é alguma coisa a ver com abrir a porta ao gato. Essa é gira.
Sim, e recente. E recente. E recente, tem uma vida de 10 minutos quase. E, e agora que eu me lembrei, por acaso existe já um programa português que, ou pelo menos existia, com um gato no nome, o gato fedorento. Sim. Sim. No nosso caso, o gato é gordo. Elabora nesta ideia. Gato gordo não é mais pensado. Gato gordo, por acaso. Não era mal pensado, não. Eu gostei de abrir a porta ao gato, é engraçado. É engraçado principalmente porque o nome existe porque nós vamos ouvir-te a levantar muitas vezes para ir abrir a porta ao teu gato que está sempre a entrar assim no quarto, Sim. não é? Portanto, tem graça. Eu acho que sim. E é daqueles nomes que não é conciso, mas por ser longo e por ser algo muito óbvio, é uma ideia base simples. Acho que dá aquela caricatura à coisa. Não, é giro e eu gosto de. Pode ser ler um bocado demais na cena, mas a vibe confie da coisa. Olha, Sim. sim. Sim, tipo o cotidiano. Sim, Que eu vais ouvir um episódio, basicamente. vais abrir a porta ao gato. Quem Esse tem foi gatos graça. realmente abre portas ao gato. Pois, eu sou o único sem gatos aqui, não é? Uhum. Damn. Triste. É apreciador de roedores. É, mais ou menos sim. É só Ok. chinchila. Rato mimado. Atira-se da gaiola todos os dias. Sim, suicida. Ela salta só, ela vira assim. Salta para fora. Corre pela casa, recusa-se a voltar a entrar. Hoje nós estávamos na sala a ver uma série e a chinchila apareceu e estava lá na sala connosco e começámos a ouvir som de roer. E nós, ai a porra. É que a pior parte de ter a pior parte de um rato, um roedor qualquer, é que eles fogem de qualquer tipo de contacto e Uhum. dois, roem as merdas, Como o nome indica. como o nome indica. Cabos. Então, Cabos. exato, cabos. E nós temos um cabo, que é o cabo da box, que passa muito perto do chão. E ele mete-se lá por trás e rói aquilo. Então nós fomos logo ver com medo. Não estava lá, estava debaixo da mesa de centro da sala. E nós, o que é que ele está a roer aqui? A própria mesa. Eu fui lá ver e tinha as marcas dos dentes na perna da mesa. Faltavam lascas na mesa. E ele está a comer a mesa. Não, ele estava com fome. Deixa-me te contar. Tá, Não, Ele alimentou o bicho. Eu alimento. Vocês não entendem de chinchila. Ela estava a tentar criar uma obra de arte. Não, Tava. achava que era castor. Estou tramado. Fazer uma barragem. É o Da Vinci do sítio. Já vi. Este andar? Qual é que é o nome dela mesmo? Oli. Oli, ok. Oli, a chinchila. O chinchila. Um gajo. O chinchilo. É um puto mimado. É novinho e não quer nada a não ser que tenhas comida. Com qualquer... Animais 101. Exato, com qualquer animal, quase. Com qualquer animal, mas pronto, eu só tenho experiência com rato. Se calhar menos os cães. Eles aí pedem por afeto mesmo. Sim, esse costuma ser o ponto mais apelativo dos cães, não é? Que eles são dos poucos animais que vão de facto atrás de ti por ti e não só pelo que tu tens. O meu gato e a minha gata também. Ok. Não, sim, o Neco ou o Kiko. O Neco. O que não costuma ir pedir festas? Se puder, aquele tamanho todo. Aquela leva comida. Aquela leva 100% comida. Coitado do gato. Muito fofo. E eu gostei do nome. Abrir a porta ao gato é giro. Sim. Buraco na parede é giro, porque é o nosso nome
no Discord, é engraçado, que vem da nossa campanha de D&D, né? Sim. É giro. Mas gostei de abrir a porta ao gato. Uhum. O outro era demasiado interno também. O Picoco. Sim, o Fiocub sim. Não queria excluir o Pedro mais do que já é o normal. E tu, Pedro, o que achas de abrir a porta ao gato? Fui eu que criei a ideia. Verdade, De certa também é forma, verdade. sim. De certa forma, sim, há bocado. É, De facto. é Então? giro e depois dá para fazer um logo com os gatos e uma porta. Sim. Já está a pensar em logo. Tem Eu de ser. gosto. É. Ok. Gostei da ideia. Então, primeiro episódio do Abrir a Porta ao Gato. Podcast. Sim. É bom. É um bom nome. Uhum. Calma. Isso faz de nós furry? Ao Pedro faz, a mim não. Ah, ok. Vais ter que elaborar, porque eu não concordo. Amigo, eu Objection. elaborei há um mês com um PowerPoint. Não, Pois não, foi! não queres que eu desenvolva? Eu tenho que fazer um contra-ataque. Pois, para Mas contexto, vou. uma das nossas primeiras rant nights foi a dizer que o Pedro é um furry. Yeah, Foi o Que nem PowerPoint. estava aí nessa direção e de repente só levei tabela. é verdade, Sim. nem foi completamente gratuito. Sim. E deixa-me dizer, foi o PowerPoint que eu mais trabalhei na minha vida. Para me mandares dar uma volta, claro. Para a universidade, já tu vais dar uma volta. Epá, Pode ter tudo. é toda uma vibe, sabes? Sim, não é todo um. E temos que fazer mais disso agora aqui. Continuar com os rants. Sim. E se calhar às vezes também trazer os tópicos das rants com PowerPoint que nós fazemos uns aos outros. Estamos para marcar já uma próxima. Eu ainda não sei do que é que eu vou falar. E tu? Pois, eu fui o que não falou na última. Ficou para trás. Sim. Pois. Excluído. Normalmente a gente faz de mídia que a gente consome. Eu tinha ficado de fazer sobre o Batman. E não foi. Já estou há meses para falar disto. E agora sim. Agora aqui vocês vão gramar com o Batman. Eu ouço. Queres saber porque é que o Batman é o melhor herói para o Joker ou vice-versa? Não sei, se calhar é o isso, último. Estou brincando. Sim, há de haver uns episódios que a gente expulsa o Pedro, nomeadamente a partir do próximo. Porquê? Não, mas é verdade, eu já deixei a minha marca, já deixei o nome, agora posso passar. Lá está. Entrou, disse o nome, saiu, não desenvolveu. Gênio da sua geração. Perfeito, revolucionou o podcast português. Que por acaso, isso é outra coisa. Vocês ouvem algum podcast português? É que eu só conheço tipo. Já ouvi alguns episódios singulares. Não sigo nenhum, propriamente. Ok. Sim, Estou na mesma que. Eu também estou um bocadinho parecido ao Hugo. já ouvi um outro episódio. Tipo, nomeadamente quando tinha convidados de interesse. Uhum. O único que eu soube é um que falava sobre tecnologia e ciência, tipo, notícias sobre isso. Foi tipo a única coisa que eu carreguei uma vez, mas tipo, nunca voltei a ouvir. Um que eu ouvi e achei giro era o Despolariza. É engraçado, mas também já acho que já é longo, já tem uma data de episódios. E era giro porque pronto, fala mais de cotidiano e mais de social mesmo, muito antropólogo de certa forma. Analisar
os convidados no sentido de o que é que os moldou para pensarem da forma que pensam, as condições sociais em que cresceram, etc, etc. Mas é interessante. É giro. Ouvi pouco. Ouvi um episódio. E não, é giro. É fixe. É, É coffee, bem chill. se calhar experimenta ouvir no futuro. Sim, Parece interessante. é longo. Eu fui ouvir só mesmo porque tinha o Ricardo Aruz Pereira era convidado. E interessa-me um bocado o que ele diz, então fui lá ver. Por pura curiosidade. Sim, não. É daquelas figuras que, pelo menos como me foi introduzido na minha vida, era só comédia, mas mostrou-se mais interessante no futuro. Sim. Principalmente pelo programa que eu tenho visto regularmente, domingo à noite. É giro. Como é que se chama? Vai trabalho. É que trabalho, sim. Comédia política é sempre interessante para mim. Tem graça. Chato. Sim, chato, eu sou chato. Melga. Fora isso, que o Hugo eu sei, por isso pergunto-lhe mais tarde. Pedro, ouves algum podcast que eu não saiba? Regularmente, não. Só, eu vejo podcast muito raramente quando estou mais no mood, está tipo num cafezinho, a comer alguma coisa. Então estou ali a ouvir, estou a comer. E a Ok, observar as pessoas. ok. Não, eu ouço no carro, essencialmente. É o sítio onde eu ouço mais. Estou a ir para um sítio X ou Y e meto sempre qualquer coisa. Eu é mais quando eu vou caminhar ou quando estou mesmo a almoçar como o Pedro, a comer alguma coisa. Mas ouvir no carro é uma boa ideia. Se calhar ainda sigo isso. Não, é bom, eu gosto porque, pelo menos para mim, estimula uma parte do cérebro gira, porque eu estou a fazer a minha cena e estou. Eu por si que eu gosto de ouvir pessoas a falar. O tópico é um bocado irrelevante, mas só de ouvir pessoas a falar enquanto eu estou a fazer alguma coisa é fixe. Limpar a casa, etc. Não sei porquê, acho que o meu cérebro gosta. Não é o único. Não é o único que tem. Por acaso também sinto muito isso. Antigamente era vídeo essa. Sim. É mais por aí. Mas hoje em dia para mim está difícil encontrar uns vídeos assim melhores. Também, tenho tido alguma dificuldade. E é mais uma coisa que não há em Portugal. Infelizmente. Seria giro. Lá está o problema da. A internet portuguesa é muito pequena e estagnada. É muito, não sei. Eu volto e meia, e acho que vocês já se calhar repararam. Eu até acompanho um bocado o que é que se passa no nosso espaço nacional, na nossa internet. E meu Deus, é um degredo. É só um bocadinho alienado. Não, é só. Não sei, parece que é muito. É muito. Gossip. Muito vem mexer, leva a mexer e. Para não falar que não é uma coisa má, mas para mim afasta-me um bocado. Parece que está sempre uns anos atrasado do que se está a passar. E eu já vi que isso é um problema mesmo em termos monetários para muita gente que faz conteúdo. Depende disso para viver. Porque queixam-se muito de que não conseguem fazer os números que se faz lá fora. No entanto, cá não há aquela cultura de seguir trends. As pessoas fazem uma coisa e ficam a fazer. Por exemplo, eu notei muito isto ano passado com o Elden Ring, com a DLC. Que a DLC saiu e a internet estava inundada disso, não é? Estava toda a gente a jogar. No entanto, cá os maiores nomes acho que nem sequer olharam para o jogo. Ou Sim. só tipo criadores muito pontuais. Enquanto lá fora tu tiveste até malta que não é relacionada nem a Souls, nem a gaming. E jogaram o jogo e fizeram o jogo porque era o que estava em alta. O Kaisanato, por exemplo. Exatamente, o Cassinato fez uma sabatona bem divertida a jogar aquilo. E se tivesse tido malta cá, mesmo que não faça conteúdo de gaming, só pegar num Souls-like, eu acho que atraía gente, não sei. Sim, eu tenho a certeza. Sim, concordo. Porque nós próprios, tipo, que nós portugueses consumimos e não fazemos,
nós somos muito para fora, consumir as coisas de fora. Sim. É aquela coisa que até dá para notar quando nós falamos. Nós utilizamos tantas expressões inglesas que eu acho que, pelo menos nos nossos círculos, a alfabetização inglesa está on. Não, sim, sem dúvida. Mesmo porque é o que a gente consome. Sim. Sim, pessoas com mais idade não. Até, algumas até acham estranho. Estás a falar e de repente dizes uma coisa noutra língua. Sim. Uhum. Mas, voltando um bocadinho atrás do tópico, Sim. voltando agora a perguntar ao Hugo, quais são os podcasts que ouves? Ok, Dark Exposed, então. O que eu ouço mais? Agora tenho estado a ver Midnight Gospel. Porque eu estou a ver a série e volta e meia vou ouvir os episódios originais. Que são... Está-me a falhar o nome da pessoa. Mas pronto. E isso é fixe, porque são só conversas de a todos os sentidos. Depois, Trash Taste, porque eu comecei a ouvir quando o podcast começou, e por hábito. Já não começou a bué? Sim. São 300 episódios? Não sei. Ok. Pois. Tinha a impressão que sim. Vi aí, Pedro. Quantos é que são? Deixa eu ver. Eu acho que aquilo começou em 2019? 18? 20? Por aí. Pelo menos 249 está. Ok, Não pronto. sei se esse é o mais recente. Acho que é qualquer coisa por aí. E pronto, eu vê-los eles porque anime, mangá Sim. e a malta que eu sigo há muito tempo. E as recomendações maravilhosas do Giga, que Deus me livre. Sempre. Homem que sabe. Pô, outro exemplo de tipo de criador que a gente precisava cá. Estás a ver? Como Gigak. É um ótimo exemplo. Simplesmente fazer conteúdo em cima da mídia que tanta gente consome. Anime, mangá, tanta gente consome cá. Não é difícil. Quer dizer, não é fácil, mas não é difícil de alguém só começar a fazer. Sim. Resultado da pesquisa. Começou a 2020. Ok. É um bocadinho mais recente do que eu estava a pensar. E sim, estava certo no número de episódios, é 249. Pronto, exato. Já são boas. E comecei a ver também, um pouco inusitadamente, um podcast recente que é o Sweet and Sour, que é a Lily Pichu e a Pokimane. Porquê? Calma, não entre em pânico. Desenvolve, eu vou-te deixar desenvolver. Continua. Até em pânico. Por favor. Porque, eu gosto de ouvir pessoas a falar sobre whatever e o podcast delas não tem tópico. E eu gosto disso, que é só falar coisas. Não foram elas que trouxeram, por exemplo, o Markiplier há uns dias? Ou isso foi tipo a Valkyrie? Não, isso foi. Sim. Ok, estou a confundir então. Estava a confundir, sim. Não, e também porque eu sou muito fã do Michael Reed. E Ela aparece. por associação, porque ele namora com a Lily Pichu, blá blá blá. E por associação ele apareceu no podcast e foi o episódio que me fez começar a ver. Ok. Bom, e com o tempo livre fui só mesmo seguindo a ver e entretenimento. Ok. Justo. Eu gosto da vibe só de falar sobre coisa. É um bocado o que se passa aqui, né? É muito o que se passa aqui. Sim. O que eu mais gosto de Midnight Gospel, por exemplo, que eu só não acabei, acho que me falta 2 episódios, mas é muito as pessoas com conhecimentos tão diferentes e estranhos que ele traz.
Eu gosto disso e era uma coisa que é uma pena a gente não ter contactos suficientes para isso, mas é muito fixe Sim. trazer pessoas com experiências diferentes. Eu lembro de estar a ver o episódio 3, acho eu, há pouco tempo, e eles estão a ter uma conversa sobre magia. Era isso que eu ia falar, é exatamente isso que eu ia dizer. E eu, uau, o que é que está a acontecer aqui? Depois nada mencionam que ele esteve preso. Eu, hold on. Fez parte da magia. Sim, porque o Midnight Gospel não dá contexto sobre os convidados, eles só aparecem porque é corte, basicamente, num podcast. Sim, Então, eles só assumem que a gente sabe o que é que está a passar. E é muito engraçado. Eu gosto disso, de entrar pelo espiriticismo da coisa e todas as experiências diferentes. Esse da magia apanhou-me à toa. Ah, não, muito. É à toa. Tenho de Tenho que voltar ver a... esse episódio. Sim. Eu tenho que A Midnight rever Gospel, aquilo. sim. É muito bom. E a animação, o estilo de arte daquilo é muito bom, eu adoro. O Eu com gosto. O random, quase. cartoonies, sim. Sim. E alucinogénio. Também Eles não está. imaginam muito. O primeiro episódio é sobre droga, literalmente. Drogas e meditação. Era o primeiro. É no Apocalipse Zombie. Pois é. Ok, sim. Enquanto isso, eu mantenho-me a ouvir só apenas o Intentionally Blank Pois do Brandon Sanderson com o Tio Dan, Brandon. o tio Brando. Tio Brando. Eu e o Pico chamamos-lo carinhosamente Tio Brando. Ele ensina-nos muito. Sim, bastante. Conheces, Pedro? Caso que a gente fala disto pouco contigo. Ouço-vos mais a falar um bocadinho à parte. Porque estou a fazer alguma coisa e vocês estão a falar disso. Mas como vocês são escritores e dizem que apanhem muita informação dele, acho interessante. Sim, e as aulas dele são muito engraçadas. É a sensação que, por exemplo, eu não tive no meu curso, foi entrar na situação e entender quase tudo à volta. Não, e não só entender, mas querer interagir com a situação. Nunca tinha Sim. acontecido em todas as minhas aulas da faculdade. Era sempre receber o que o professor diz e acabou. Ali é, Sim. ok, fala-me mais sobre X, explica-me Y, eu quero perceber como é que isto funciona. Sim. É mesmo entrar dentro, estou a ver. Sim. E a familiaridade da coisa também. Yeah. O quão casual é, tipo, os nossos professores são tão sérios. Às Sim. vezes sem necessidade, porque é uma transição muito interessante como a gente passa de aluno para colega em 3 anos. No entanto, a formalidade e a seriedade mantém-se. Não sentiram isso? Durante o curso. Por exemplo, eu senti que no primeiro ano nós éramos alunos. No segundo, também. Mas no terceiro, já éramos quase colegas dos professores. Principalmente nas grandes experiências, os relatórios e tudo mais. É disso que estás a falar? Sim. No entanto, acho que nunca houve muito aquela aproximação, vulgo algumas exceções. Não. Só o pessoal em mestrado é que agora está a ter mais essa proximidade mesmo. Sim, o que se ia de esperar. Sim. Pois eu ainda não senti muito isso, mas o meu curso também é um bocadinho diferente. Eu quase que tenho conversas como se fosse, não é colegas, mas como se fosse conhecidos com os professores ao mesmo tempo que estou a fazer as minhas coisas, por isso. É uma distância diferente. Também é um meio bem diferente, sim. Bem. Sim. Tu tens Talvez laboratório, não tens? Diz? A laboratório. Tens laboratório? Tenho 4 laboratórios Pois, por semestre. pois, exatamente, então sim. Há as suas semelhanças. É, aquilo é muito. Sabia que isto ia acontecer. Eu ia dizer que se calhar é a coisa do. O facto de ser também politécnico. Mexe-se um bocadinho no subject de forma diferente.
Poderia sim, que a maneira de apresentada é capaz de ser um bocadinho diferente. E os laboratórios também acaba por ser muito mais diretos ao ponto. Os vossos é mais relacionados com ciências, pode haver alguma coisa muito mais específica que pode correr mal. Mas nossos é uma coisa muito geral. Se, por exemplo, metes um cabo num sítio errado, queimas aquilo, pronto. É vida. Pronto, sim. Sim. Hugo, porque é que o SDS Page correu mal? Ai. Porque é uma pena estar cá e não saber o que se está a fazer, não é? Levei de tabela ao vivo. Ao vivo em direto. Não, a professora disse isso a ti, podia ter dito a qualquer um naquele grupo. Sim. Pior que sim. Yeah. Principalmente naquela. Estava toda a gente perdida. O nosso holandês, principalmente. O nosso holandês, pois é. Podíamos chamá-lo cá, ele ia ter uma conversa interessante. Eu tenho a certeza que ele iria gostar. Sim. Acho que sim. Sim. Vocês têm ideias para malta que queiram chamar? Eu, por acaso, estava a pensar em, se calhar, trazer os outros dois, que também estão neste grupo de Discord. Sim, sim. Seja para algum tópico que eles sejam melhores. Por exemplo, o Sasha para Slice of Life, por exemplo. Se formos falar sobre isso algum dia, especificamente. Não, sim, ou então tenho certeza que eu estaria mais do que disposto a falar de diferença na mídia entre os nossos crescimentos e o dele. Eu sei que é um tópico que ele já quis falar várias vezes. A sério? Sim, mas eu já tive algumas vezes essa conversa com ele. Que ele viu coisas muito diferentes do que a gente viu quando éramos putos, desenhos animados, etc. Pô, lá está. Isso também é muito, muito interessante, trazer pessoas de cultura diferente. Lá está. Eu mesmo estando cá, dentro Sim, de sim. casa, era um bocado diferente. Sim, e mesmo cá em Portugal existem diferenças dependendo dos canais que tinhas, porque havia Exato, pessoas que exato. tinham, por exemplo, a TV Cabo e não tinham literalmente nada, tipo eu. Ou havia pessoas que tinham a Disney, a SICAP, pronto. Eu tive. Não, agora deixa-me entrar um bocadinho nesta tangente que agora lembrei-me. Vocês tinham qual operadora quando cresceram? Eu tive tanto a Zone quanto a Mel. Em dois TV momentos Cabo. diferentes. Pois. Ok. Eu cá tive TV Cabo. É que Porquê? eu tinha Vodafone quando houve uma transição de box. Acho que era isso. Não, porque eu tive. Esta é a cena estranha. Havia uma operadora. Eu tenho noção de que eu estou a dizer está certo, mas não sei com 100% de certeza. Eu já procurei isto várias vezes. Que é. Havia uma operadora que não tinha os canais para crianças normais que o resto da malta tinha. Havia quem tivesse Nickelodeon, Cartoon Network, Pandas e whatever. Né? Sim. Tinha uma operadora que tinha um canal que eu não me lembro qual é que era o nome do canal, mas é um canal diferente de toda a gente. Eu falava com as pessoas e ninguém tinha esse canal. Lembras-te do logo? Se eu vi, eu lembro-me. E dava uma cena. O desenho animado que eu vi que mais gostava era malta, tipo um grupo de adolescentes, acho eu, que se transformavam em dinossauros. Acho que era Dino Squad, uma coisa assim. Power Rangers? Por acaso isso não é Star Power. Eu acho que era uma coisa assim. Vou tentar pesquisar. Era isto, era. Eu nunca vi isto na minha vida. Dino Squad, era. Se tu me fores perguntar o que é que se passava na série, eu também não me lembro. Achei que era série de animação que a malta se transformava em dinossauro. Ok. Deixa-me abrir a porta ao gato. Let's go! Lá vai ele. Pronto, isto é o. O nome foi referido. Exato. É o evento recorrente que há de acontecer várias vezes. Que é. Esperemos que sim. O Tiago sair para ir abrir a porta ao gato. Volta e meia isto acontece. Voltei.
Bem-vindo de volta. Como Pela, estás? numa rápida pesquisa, eu vi que o Destino Squad foi na Cartoon Network. Mas não cá! Eu lembro que não era a Cartoon Network que eu via isto. Calma. Ah, Kids Call? Wild Brain? DHX Media? Não, esse é o brasileiro. Ah, ok. Não seria. Experimentaste ver o Kids Call? Às vezes a Por acaso internet nunca ouvi. também ataca. Pois, Eu nunca ouvi falar neste canal. o quê? Kids Call, nunca ouvi falar neste canal, mas aparece como que teve dobragem portuguesa. Se calhar. Embora disto me dizer que é do Reino Unido. Não, mas foi Afinal, lançado em Portugal em 2009. Na Vodafone. Na Está na Vodafone, Vodafone. exatamente. Será que era isto? Kids Go. Apareceu na IPTV, Clix, Smart TV e Vodafone. Em 2013. Agora que estou a ver, Kids Go é-me familiar, é capaz de ser isto. Eu acho que era isto. Eu vi um bom bocado deste canal quando era puto. pois eu nunca sequer ouvi falar disto. Pronto, Pois também não. era esta a tangente. Não? Ok. Mas no fim do dia todos sabemos que a Nickelodeon era superior. Aham. Então não? Eu nunca vi Nickelodeon. Não, Eu pá. nunca tive Nickelodeon. Sempre preferi Cartoon Network. Cartoon Network Kid. Pelo contrário, eu por acaso não gostava assim tanto de Cartoon Network. Hoje em dia, se calhar, se eu fosse criança outra vez, gostaria. Como te atreves? Eu sou full panda. Mas também só tive panda até os meus 14 anos de idade, por isso. Não tinha mais nada. Voltando, após o Pedro resolver os seus problemas de internet, Alô, alô. Tá? Está-me a ouvir? Um, dois. tá perfeito. O que é que estávamos a dizer? Podcasts, né? Sim. Não, agora que temos o nome, se calhar, um logo, né? Isto vai para o Spotify, né? Sim. Spotify e YouTube. Spotify, tu pede uma imagenzinha. Sim. Sim. Dá para fazer basicamente um círculozinho com uma porta desenhada e tentar desenhar o Kiko à frente. É giro, o que é que entrar esse aí? É entrar ou a sair? Ou Qual assim. dos dois? Na maioria das vezes eu vou-me levantar para ele entrar mesmo. Pronto, então. Que é sempre. Para uma cabeça de gato. Yeah. Não, eu gosto de entrar. Entrar é mais confio. Sim. Estás a entrar para o estúdio. Já te levaste muito longe. Queres levar isto longe? Estás a deixar as ideias entrar. Ou então estás a deixar os ouvintes entrarem para virem-nos ouvir e falar Olha. connosco. Os sonhadores. Estás a dizer que quem ouve são gatos? Aí eu. E isso é daquele tipo de coisas que mais para a frente nós arranjamos nomes para os viewers. Eu não sei, estava a pensar nisso, estava no contexto metafísico. Mas sim, olha, pode ser. Depois Queria chamar toda a gente a ouvir isto furry. Sure, pode ser. Tiago. Por amor de Deus. My bad. Mas estávamos a falar de trazer pessoas cá. Sim. Além dos óbvios amigos que nós temos interessantes para se chamar, que possam falar de coisas assim diferentes. Eu não tenho ideias. Sim, fora eles, sei lá. Sim, fora eles também não vejo assim ninguém. Talvez mais gente do círculo mais de fora nos apeteça.
Sim, as pessoas do perímetro. Yeah, não custa nada a dar espaço. Sim. Por exemplo, tens alguma ideia? Por exemplo, malta da faculdade que a gente fala, mas não com tanta regularidade. A gente falou do holandês, o Tiago, o outro Tiago. Sim. O Samuel, se calhar, também acha graça. Também é outro colega. Sim. Se falámos alguma vez de desporto, era engraçado se calhar perguntar à nossa nadadora olímpica. Pois é, nós temos colegas de uma nadadora olímpica. Não é em todo lado que encontras. Não é todo lado que encontras, é verdade. Não é mesmo para toda a gente. Sim. Mas acho que é isso também. O objetivo é mais mesmo só conversa. Porque sim. Sim. E dependendo do E tópico, é quem se encaixa melhor. Sim, e acho que nós os três até damos bem conta da coisa. Sim. Será? 2 não de certeza. Agora, com quem é que eu fico? Logo se vê. Sim, mas principalmente eu imagino os outros dois deste grupo, o Luís e o Sasha, a virem cá mesmo por serem dinâmicas de conversa que a gente já conhece e sabe um bocado o que é que pode esperar. Sim. Portanto, se eu quiser ter uma discussão acesa com alguém, a gente chama o Luís. Pedro, deixas de ser o target. Sim. Aleluia. Eu estou muito à espera que acabe. Esses tipos de coisas acabem por ser quase o. Estás a ver Flow Podcast, que é quase tipo entrevista. Uhum. Mas deixa de ser uma entrevista, passa a ser um argument. Trouxemos este gajo para reclamar com ele. Não, exato. Não, eu e o Luís é para isso. Aliás, eu e o Luís, eu e o Pedro é para isso. Também é verdade. Eu e toda a gente. Isto é quase um círculo. Eu reclamo do Pedro, o Pedro reclama do Tiago, o Tiago reclama de mim. E vai girando. Por isso é que é uma boa dinâmica. De facto, ninguém leva target. Só o Pedro quando Passa estamos todos. outra e não. Olha. Prefiro o tema de passa outra e não mesmo. Uma boa forma de ver a coisa. Uma que eu acho que foi uma conversa interessante que tivemos, que provavelmente as pessoas vão se perguntar pelo tempo não ortodoxo deste episódio, é a escolha que nós tivemos para o tamanho dos episódios. Sim, isso ficou decidido. Em que tamanho? Já não me lembro. Ficou decidido. Ficou à escolha nossa, basicamente. Até onde a conversa for, basicamente. Sim, pois esse foi uma coisa que a gente tínhamos sido muito incisivos nisso, de deixar a conversa fluir até onde for. Sim. Quando acabar, acabou. O que, agora olhando, nem sempre é muito boa ideia. Nós chegamos a ter conversas que têm que acabar porque o sol está a nascer. Portanto, Sim. É verdade. olhando Sim. para trás. Haveremos de ter alguns assim. Haveremos. Tiago, explica-me aí o plot de Outer Wilds. Não, isso é spoiler para mim. É spoiler para ti e para ele. É verdade, é spoiler para nós os dois. Eu ficava aqui até às 5, 6 da manhã a explicar, mas quem joga Outer Wilds sabe a regra. Não se spoila Outer Wilds. Quando eu jogar, eu venho para aqui dar a minha opinião. Perfeito. Jogamos ao mesmo tempo e damos dois opiniões. Perfeito. Chegamos aqui, viramos 1, 2, 3, 5 em 10. E eu juro que choro no episódio e pronto, publica-se assim. Não, mas pensa. Se é 5 meses e 5 do Hugo, são 10, 10. É 10, 10. Scores são. Ou São assim seja, que funcionam.
um 20 em 30, se fôssemos também meter os meus. 5, 5, 10. 20 e 30, yeah. Olha, Mas é aquela coisa que em relação a tipo, tamanhos de episódios, eu por acaso estava a pensar em algo mais pré-definido, mas eu estou a olhar para o gravador e estão 50 minutos já. E ainda há alguns pontinhos que dá para tocar nesta Não, sim, conversa. sim. Ou seja, Sim. Eu tentava apontar, pelo menos o que eu gosto de ouvir, é esse a minha medida, seria assim à volta de 1 hora a 2 horas. sim. Qualquer coisa entre isso, acho que funciona bem. Às vezes os de 40 minutos até parecem um bocadinho curtos. Sim, e às vezes os de 3 horas parecem um bocadinho longos. Não é todos os dias tens 3 horas para dar spare. Sim, exatamente. pois. E pronto, depende sempre da conversa. Afinal de contas, não é? Sim. Por exemplo, o facto de eu achar engraçado ver recentemente que há tanto. Toda a gente faz um podcast agora. Nós estamos a contribuir para isso. É incluindo nós. E estamos a contribuir para isso. E agora a pensar. E quero que vocês também deem as vossas opiniões. Porquê que as pessoas ouviriam isto? Por causa do logo. Por causa do nome. O nome, pensado, estudado até. Uma análise de mercado foi feita para mostrar que o nome. Em Durante o 50 episódio. segundos. Sim. Dos primeiros 5 minutos de episódio. Foi decidido. Mais de um tipo de pensamento. Não, agora a sério, eu acho que pelo menos o porquê que eu ouviria isto é pelo mesmo motivo que eu ouço os outros, que é são pessoas a falar muito provavelmente de coisas que até me interessam. E se não me interessam, eu salto o episódio. Não há uma relação de comprometimento. Sim. No fim do dia é só entretenimento, então o que me interessa eu ouço. E eu espero que a gente vá falar de coisas interessantes, não é? Senão eu não falava. Lá está. Pois. Não, mas uma coisa que eu gosto de podcasts deste tipo assim, que são mais voláteis, é essa parte de não teres de seguir à letra os episódios. Que Sim. isso, há muitos tipo de streaming, posso dizer? Tipo, conteúdo para consumir no Sim. mercado. Que são coisas seguidas que se perdes um, podes não apanhar coisas do outro. E são coisas que não com tempo breve, então enrola um bocadinho. Yeah. O tipo de mídia em si ser assim. Yeah. Mídia, é essa a palavra. Yeah. O que é que tu achas? E por acaso eu acho que é exatamente isso, a familiaridade da coisa, porque se há coisa aqui que nós não temos é um estúdio cheio de luzinhas, microfones muito bons e um quase scripting sponsor às nossas costas. Aliás, tipo, os microfones é uma coisa que eu pessoalmente gostava de resolver no meu. Este microfone, Jesus. Por enquanto resulta. Não, é esse o espírito, não é que estás a falar. Funciona. Exato. E principalmente que uma coisa que eu estou agora a passar ao desinstalar as minhas redes sociais, que eu já desinstalei o Twitter, vulgo X. Não, Já vulgo nada o Twitter. estou a reduzir muito o meu tempo no Instagram e a coisa que eu mais noto agora é ok, mas X pessoa que faz conteúdo sobre que tu gostas, um conteúdo que tu gostas e que tu segues, falou sobre isto, ou um bacana qualquer no Twitter comentou sobre isto e eu sei que ele tem bons comentários sobre jogos. Ou seja, é uma substituição para, em vez de estar a ir tipo a um mar de comentários e de Sim. opiniões, eu estou limitado às pessoas que estão próximas a mim, basicamente. Isso é giro. Ou seja, chega o que te importa, chega a ti, eventualmente. Exato. Não tens um overflow de informação. Eu acho que é muito a ideia deste
podcast assim, por exemplo. O que é que vamos falar aqui? Jogos, anime, mangá, Filosofia? filosofia. Não religião. Um bocado de religião, sim. Haverá de cair também religião, sim. 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 Política também, de certa forma. Mas Embora eu pronto, a teoria política não é tão. Sim, mais a teoria política. Embora eu queria dizer mais mitologia, enganei-me na palavra. Também, sim. Ei, Então. Ei, como é? Não, Vamos não, lá. não. A minha objetivo do podcast é dar época. São 5 horas de episódio, né? Hugo resume a Ilíada em 50 minutos. Não dá. Não dá. Eu queria, mas não dá. Histórias. Eu acho que isto há de cair muito. Histórias é principalmente o. E Não, histórias é um bom tema. Para englobar tudo numa palavra, a gente vai falar de histórias essencialmente. sim, Sejam reais, ficção, whatever. eu até ia dizer que seria o História sem H, tipo com E, Histórias. Mas aqui calha bem o História também, porque engloba o fantasia e ficção e o não ficção. Falar de tudo e não falar de nada, basicamente. Sim. Que no fim do dia são. Eu acho que é esta coisa que. Esta ideia que muito se perde quando muitos destes programas ganham fama. É o no fim do dia. São 3 bros que não têm especialidade do que estão a falar, provavelmente. A falar sobre isso. Sim, pior. Sim. Porque, diz Hugo, até onde Não vou nestas. ser por aí. Até onde é que nesta uma hora o teu curso de Bioquímica entrou? Entrou em. Eu estou fazendo metabolismo, não estou nesta hora. Estou a beber água. Não dá para ver, mas. Há muita bioquímica a acontecer. Garante-te que sim. E é o Pedro. Minha bem. É o Pedro, A minha. é a tua eletrónica. É o teu PC funcionar. Estás a gravar isto, diz lá. Foi. Audacity. Estás a ver? Não programa. Mais cenas. Podcast. Eu por acaso queria entrar um bocado mais na cena da Manerds. De criar um podcast. Porquê é que vocês acham que isso acontece sequer? Porque é universal e acho que podemos tratar como um facto, né? Eu tenho quase certeza que é porque estão a ver a ideia de mansplaining. Tenho a certeza que é isso. Eu tenho quase certeza que é isso. É um bocado, não é? A ideia de querer explicar alguma coisa que tu sabes a alguém. Sim. Bom ponto. Não, realmente. É um bocado. E não principalmente arguing, mas mesmo tipo, explicar e falar sobre. Que arguing tens muito tóxico aí fora. Mas demais até. Há pouca coisa que dá tanta dopamina ao meu cérebro como falar sobre algo que eu tenho conhecimento íntimo ou paixão. E acho que se resume a isso, não é? Agora, exato. E acho que isto é uma das melhores formas que no fim do dia há gente que tem um rendimento disto. Ou seja, eu venho aqui falar do que eu gosto e pagam-me. Se calhar a ideia do. Lá está, a ideia de é possível receber pagamento atrai também sempre. Mas acho que principalmente é o. Aliado a isso é o. Tu já gostas por base de natureza de fazer isto. É falar e falar e falar. O IAP é. E. Não,
é muito também porque eu às vezes reparo a repetir explicações às pessoas, coisas que eu já lhes contei, já lhes expliquei, e repito, de tanto que eu quero falar sobre coisas. Isto acontecia muito em miúdo. Ainda acontece. Ainda acontece, obrigado. Então, não, vou saber. Não puxou muito. Agora Gosto fui eu de que estou ouvir. lá cheio. Eu gosto de ouvir. Não, Seja por obrigado. aí. Calma. Não. Não, é por isso mesmo, quem passa outra não mesmo. Há pouco deu a mim, mandou ao Tiago É e o Tiago verdade, é mandou verdade. a mim. Está feito. Mas, e repara que foi exatamente a ordem que eu disse que seria. Sim. Foi exato. Ai, o que é que eu ia dizer? Isto também vai acontecer muito. Sim. Também acontece. Eu tenho uma ideia, se não tiveres. Diz. Uma coisa que também se faz muito são as rubricas ou os segmentos específicos. Ou seja, separar um espaço para fazer algum tipo de pergunta em específico, desde responder perguntas a abordar um tópico em específico. Por exemplo, Sim. o que é que comeram esta semana? O que é que leram esta semana? Coisas desse género. Sim. Ok, tipo um cantinho para perguntas mais gerais. Vamos assim. Não, sim, não para abordar um tema em específico. Ok. Estou a perceber. Tipo, mas episódios específicos ou mesmo tipo segmentos do episódio? É muito comum os podcasts terem, por exemplo, o mais comum é responder a perguntas. Tipo, Sim. vários podcasts separam os últimos 10, 15 minutos para responder a algumas perguntas. Sim. Mas também há quem faça separar alguns minutos para, por exemplo, chegar aqui. Então, malta, se nós fôssemos um podcast de leitura, então, malta, o que é que leram hoje? Fala sobre isso. Calma, qual é que é o nome disso? É sugestões culturais. É algo assim, não é? Acho que pode-se chamar assim, não sei se tem um nome específico. Sim, também não. Eu sei que, por exemplo, eu lembro disso agora porque na nossa faculdade o clube do filme faz isso. Ok. Eles pegam nas pessoas do clube e depois a pessoa só escolhe tipo, as suas recomendações. Pronto, era um bocado assim. Por exemplo, nós, no nosso caso, podíamos dizer separar um espaço, por exemplo, para o fim e fala-me um pouco de mídia que tenhas consumido esta semana e que gostaste e fala um pouco sobre isso. Por Eu exemplo, acho que isso era uma boa ideia. Sim, é engraçado. É interessante. Por exemplo, o dia em que Pico decidiu ler Jojo, ele pode chegar aqui e dizer esta semana li, gostei. É para me ficar a dever na É? internet. Está-te a dar ideia. É ideias. É ideia. É só uma ideia, não é um plano elaborado, não é nada. Isto já estava tudo planeado desde o início da ideia de fazer um podcast. Não, podemos fazer esta troca. Eu realmente ler Jojo Parte 7, tu jogas Outer Wilds e o Pedro, no fim do dia, recomenda-nos as suas novels Aí é bem. sombrias. Não, eu sei que este primeiro episódio é muito podcast-like de podcast team, que é que eu quero dizer, mas um pequena tangente de coisas que o Pedro recomenda. Pedro, o que é que estás a achar do anime do Lord of the Mysteries? Tem estado a sair os PVs e tal? Sinceramente não os tenho visto porque tenho estado ocupado. Mas Ok. é o que eu disse. Se a animação, que é uma novela um bocado difícil de animar, mas se a animação sair boa, quase certeza que vai ter um bom seguimento. É que o meu Twitter não se cala com isso. Até porque Solo Leveling que acabou agora. Sim, eu por acaso tinha lido Solo Leveling muito antes dele sair. Aliás, o mangá nem tinha acabado, estava na novela ainda.
Ah, Meu Deus. É o OG, tá aqui. Você vai ao source do source material. mas, mas Lord of the Mysteries, pelo menos para mim, é uns bons níveis acima. E se o Leveling já Bom teve o saber. nível que teve, Lord of the Mysteries bem Bom feito, saber. pode ser no bem. Eu lembro que prometi-te ver Lord of the Mysteries quando saísse o anime. Sim. Já saiu quantos episódios? Nada. É não sei o anime. Vai sair. não. Não. Vai sair no fim do ano, se não me engano. Checa aí, Pedro. É isso mesmo que eu vou ver. Ok. Tenho tempo até lá então. Não, tens. Eu gosto que é das primeiras pesquisas que aparecem. Eu só meti Lord of. Ah, é neste verão. Claro. Neste verão, Vai ser exato. neste Ah, verão. no verão já. Pensava que era. Até pensava que era mais tarde. Ok. Pronto, temos que ver. Olha, é uma boa coisa para a gente ir comentando semanalmente. Por acaso sim. Sim, porque nós chegamos também a dizer que pretendemos gravar isto semanalmente. Sim, como é normal. Agora, a data de publicação, logo descobrimos quando este sair. Vai ser como. Vai sendo quando for sendo. Vamos de aparecer por aí. Não, mas aí eu acho que devíamos ter um dia para Não, claro. publicar. Mas quando é que este vai sair? É quando eu me sentar para o editar. Sim, Pois. então, isso é outra. É uma semana. Há de ser mais ou menos um delay. Sim, Uma semana, nunca mais do que isso. Se calhar menos. Até que, sim. E até que o primeiro episódio assim vai ser um teste de quanto tempo é que demoras a editar isto, para podermos fazer Sim. uma boa margem de tempo. Sim, mas eu tenho tempo livre. todos temos. Pedro é o que tem menos, na verdade. Mas todos temos. Sim, nós três. Projetos. Ai, Deus te E ajude. nós temos os nossos, né? E nós também temos os nossos. Que pretendemos fazer, se calhar, um dos próximos episódios a falar sobre um específico. Sim, a gente gostava de fazer. Nós estamos a escrever neste momento o roteiro de um filme. Uma curta, no caso, né? Sim. Sim. E a ideia está a fluir bem. E separar um episódio para falar disso era fixe. Se calhar mais dentro da produção, para podermos falar de mais coisas, de como é que está a ser a experiência de produzir o filme. Porque neste momento a gente pode dizer escrever é giro. Sim. Vou-me tentar abster de comentários sobre isso para esse episódio. Mas isto só quero deixar que é muito mais engraçado escrever um roteiro de filme do que eu estava à espera. Fico contente. Porque sabe, coisa que eu não sou era expert em filmes. Eu não sei nada de cinematografia. Eu sei que estás mais habituado à prosa mesmo. Sim. Uhum. Portanto, fico contente. Vai ser bom esse episódio giro. É uma boa mídia para ele consumir. Aí, não. Imagina quão engraçado vai ser. Sugestões culturais desta semana. O nosso filme. Sim. Recomendo a toda a gente. Está no YouTube. Vão dar 5 estrelas no Letterboxd, por favor. Por favor. E deem 5 estrelas ao ator que por acaso também é o gato. Kiko. Pois é, nós já. Pronto, mais um pequeno sneak peek para o episódio. O gato, que agora também é nome do podcast, vai participar. Ele vai ter um currículo do IMDb maior que o meu. É icónico, é incrível este animal. Incrível. Está tudo ligado. Vocês é que não sabem. Está tudo ligado. Adoro. É muito bom. E temos que mostrar uma foto do gato também, eventualmente. Sim. Eu consigo imaginar que eu lembro que no Spotify dá para meter alguns links de fotos.
Metes no. Dá sim. Na página Ingo. do... Sim. Sim. E na página de quem... Da conta que lança os episódios, está lá um espacinho que podes deixar. Ah, não sabia isso, não sabia. Bem, sim, os artistas também põem fotos deles e etc. Então já sabemos. Foto do gato. Vai ser o Kiko. Se pensarmos bem, isto é um move super inteligente porque gatos movem a internet. É verdade. Marketing wise, genial. Por isso é que foram uns 5 minutos de ir ao mercado. Temos a pesquisar tudo. Exato. Não, o nome é uma catchphrase. Tem muito nome, toda a gente gosta. É uma coisa que lembra-se facilmente. O que é que quer dizer mais? Está aí. E está aí. Perfeito. Não mexe meio. Não intencional. Não intencional. É como este podcast. As ideias fluem bem, naturalmente, não é preciso pensar muito. Sim. Qualquer engasgo é só porque chegamos ao ponto final mesmo. E mesmo assim dá para voltar atrás e continuar. Pois dá. É. Não, e... é mesmo só por ser este primeiro tópico. Porque Sim. coisas que a gente conhece, isto não para nunca. Sim, e nós também entramos muito em tangentes, por isso dá sempre para dar uma voltinha. Yeah. Falta de entretenimento nunca é. Sim, nunca. Isso é. Isso é verdade. Muito bem. Então, com já todos estes assuntos de podcast e de ideias para o futuro, ideias de marketing na gaveta, acho que podemos aplicar a ideia que acabámos de ter de sugestões culturais. Isto é que é um grupo efetivo. Bem, não, isto é que é um grupo efetivo. Queres começar tu, Tiago? Acho que a única... Não, tenho duas, por acaso. Que é Força. duas coisas que eu estou a ler no momento. Uma que é bastante conhecida, outra nem tanto se a pessoa não for no meio. Uma é o livro O Estrangeiro, que estou quase a acabar. É um livro muito pequeno, lê-se rapidamente e é muito intenso. Esse eu já li. É bom. Pedro vai ler. É bom. Eu posso te emprestar. Muito bom. Eu sei. E, em segundo lugar, o que inspirou Game of Thrones, The Witcher e muito mais, Elric of Melniboné, acho que pronunciei correto, espero ter, que é basicamente um grim dark fantasy que começou esta de protagonistas um tanto anti-heróis e muitos tropes que hoje em dia vemos na mídia. Tu já me tinhas falado disso. Isso é qualquer coisa. E eu estou a ler Game of Thrones. Quando conseguir fazer uma pausa, gostava de ler a origem. Eu por acaso. É bom. A mim também já me tinhas recomendado e por acaso não ia demorar muito a ler. A começar. Depois lês rápido, ainda por cima. Sim, eu leio muito rápido. Não, agora vem para a minha parte. Eu comecei a ler Kingdom, com H. Em 3 dias. Boa! Estou nos 650 capítulos. Pronto, isto passou. É bem. Em quantos dias? Acho que ganhaste ao Luís. Claro que ganhei. Claro que ganhei. Toma. Destruído. Em 3 dias. Isso é qualquer coisa. Eu leio muito rápido. Ao contrário de mim, eu sou muito lento. Eu em 3 dias teria lido 50. Eu estou cá no meio. Beijinho. Também é porque é muita novela, então as imagens são muito mais fluidas, então é muito mais rápido. Eu, se numa novela em si consigo ler 100 e tal capítulos, ou seja, páginas por dia, e isto é dando tipo umas 3, 4 horas, não é assim tanto tempo. Se for separado. Bom, após... E recomendas Kingdom? Recomendo, claro. Então, Vai, Tiago, faltas tu. Ai, é bem. Sou o único que não leu ainda. Quando acabar eu leio. aí é bem. Amanhã. Esta era uma interação.
Enfim. Hugo, as tuas sugestões da semana. Eu se calhar vou fugir um bocado da curva e vou para uma série. A série que eu estive a rever hoje, porque passaram-me algumas mensagens ao lado e eu queria estudar um bocado aquilo, que é o Adolescence, na Netflix. Sei que está muita gente a falar, a maioria até já viu. Eu vi, Eu acho que vocês ainda não viram tudo. eu vi partes. Eu ainda não comecei. É fixe, é curto. 4 episódios, é uma mensagem gira. Nice. É fixe, é por aí. E acho que é isso. Ok. A recomendação fica. Se virem, a gente depois pode falar disto para a semana. Olha, Sim, temos. temos tempo para isso, sim. Não, essa é a parte boa. Então, alguma mensagem, última mensagem queiram dar a quem quer que esteja a ouvir isto? Bebam água Sim. e se forem andar de skate no frio, aqueçam. Boa, É isso. boa última mensagem. Sim, isso mesmo. Então, é isso. Vemo-nos para a semana então. Bye bye. Tchau.